Muito bem, nós estamos recebendo no Jornal da Mix de hoje o Dr. Jerônimo Ruiz Andrade Amaral, que é advogado, conhecido já aqui de Presidente Prudente, atuando em todo o território nacional, e alguém que eu gosto muito. Sempre a gente conversa sobre diversas questões. Queria agradecer a sua presença aqui conosco, doutor. É um prazer, eu que agradeço estar aqui novamente, podendo fazer esse bate-papo com você aqui. Doutor Jerônimo, o senhor está entrando aí no noticiário nacional por conta de algumas representações que estão sendo feitas num assunto que é muito importante, um assunto que toda a mídia está falando, que é a guerra entre palestinos e Israel, a guerra que está acontecendo ali naquela região chamada Santa, e também uma guerra contra o terrorismo, porque aquilo que o Hamas fez foi terrorismo. Mas isso teve alguns aspectos relevantes para a população brasileira. E em uma das suas representações contra o Partido da Causa Operária, o PCO, que é um partido comunista, o senhor protocolou uma representação contra esse partido pelas atitudes em relação a esse conflito. Pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Sim, eu entrei com uma representação para o cancelamento do registro e do estatuto do Partido da Causa Operária. Todo mundo viu que esse ataque terrorista, pelas imagens da gente, tanto a mídia falada, a internet, que é uma situação de mais pavor e medo que você vê um ser humano vivendo. Fizeram aquilo com crianças, mas isso é um outro detalhe. O que fez eu representar é a questão seguinte: o que está sendo feito pelos brasileiros que foram assassinados por esse grupo terrorista? Qual a posição que nossas autoridades estão tomando? O Brasil ficou um pouco omisso nessa questão, né? Até a própria classificação brasileira do Hamas como grupo terrorista tem sido cobrado na mídia como geral, mas o governo brasileiro não tem posicionado nesse sentido, né? Sim, o diretor nacional do PCO, ele falou uma frase assim: nós damos o apoio restrito ao Hamas. Há um grupo terrorista que assassinou 3 brasileiros e, na forma tentada, dentro da nossa legislação, mais de 1.000 que estão sendo repatriados. Como assim, na forma tentada? Porque existe o homicídio, quando você consuma, e tem a tentativa de homicídio, quando você não consegue a execução do ato. Por algum motivo alheio à sua vontade, você não conseguiu perpetrar o crime. Então foi o quê? Poderia ser a reação de Israel. Se Israel demora mais um pouco, até qual seria o limite que esse grupo terrorista Hamas iria entrar dentro do Estado de Israel vitimizando? Agora, como que eu posso, como cidadão brasileiro, ver um diretor nacional de um partido e o próprio partido político aplaudindo a morte, a execução de brasileiros e incentivando o terrorismo? Essa não é para mim uma questão política, Eudes. Porque eu acho que é a questão de ser patriota ou não. A gente tem visto no decorrer desses últimos tempos essa questão de se misturar muito esse conceito, né? Sim. De patriota. Patriota não tem nada a ver com ideologia política, mas querem trazer benefícios políticos utilizando. Patriota é o quê? É você que tem amor pela sua pátria. Você ama o país que você vive. Você tem orgulho de ser cidadão brasileiro. E quando lá fora você vê que não existe esse respeito à nossa nação, então qual é a atitude que a gente tem que fazer? O senhor acha que a atitude do governo brasileiro como um todo, a gente vai entrar nessa causa do PCO, mas o governo brasileiro deveria ter agido de outra forma nesse sentido, se posicionando também? Com certeza, existe, assim, para os mais entendidos, às vezes tentando falar aqui de uma forma mais simples. O princípio da extraterritorialidade, o artigo 109 da Constituição Federal, também tem um princípio da defesa,
que você equipara assim. O princípio da defesa é quando alguém comete algum crime contra o presidente da República, não importa que país ou que lugar, ele vai se responder aqui. Uhum. Então a preocupação, esses indivíduos do Hamas que assassinaram lá os brasileiros. Vou falar o nome das 3 pessoas. Por favor. Hanani Glazer, a Bruna Valeanu e a Carla Stelzer Mendes. Foram os 3 brasileiros identificados, né, que faleceram até agora. Então, o Eudes, essas manifestações do pessoal no Brasil, eles não pararam para pensar que a alegria deles é a lágrima, a dor dos familiares desses brasileiros? Que respeito que eles estão tendo com o cidadão brasileiro? Agora, um partido político pode estar acima do povo? Como que pode? Porque povo é uma coisa, população é outra. Eu acho que se as nossas autoridades estão tendo dificuldade, não estão tendo ideias para tomar uma postura de chegar ao ponto de não reconhecer o assassinato de 3, a execução, mais de 1.000, segundo a nossa lei, uma forma de tentar de mais de 1.000 brasileiros. Sim. Se manter ainda omisso em reconhecer que é um grupo terrorista, o que precisaria acontecer para eles explodirem aqui dentro, igual aconteceu em 2001, o atentado de Israel na pizzaria, que morreu um brasileiro? 30 ou 40 dias depois teve o World Trade Center. E o senhor acredita que vai ter êxito aqui com essa propositura? Eu estou tentando chamar a atenção para que as autoridades constituídas tomem providências. Então vamos lá no sentido, eu dei uma ideia, saindo um pouco do PCO, né? Aqui nós temos, eu coloquei a ideia foi essa, criar um centro de inteligência contra o terrorismo. Nós temos no país um órgão desse? Não faço ideia. Não temos. Não temos. Com o atentado lá, a França, a Alemanha, todos os países, não ficam noticiando, mas estão em alerta. A Polícia Federal, que tem a competência de monitorar nossas fronteiras. As Forças Armadas, controlar nossas fronteiras. O que está sendo feito para impedir que integrantes desse grupo terrorista Hamas, seja fugindo da guerra ou vindo para qualquer país, Brasil ou América do Sul, de se formar uma célula aqui? O que está sendo realmente feito? Então, como que nós estamos protegendo nossa segurança interna? Às vezes vão passar livremente pelo aeroporto, vão entrar no país. O Brasil provavelmente deve ter montado algum mecanismo nesse sentido, né? Ou a Polícia Federal deve ter preparado alguma coisa que talvez a gente não tenha conhecimento. Sim, mas alguém está divulgando? Você acha que se não tivesse, não seria um ótimo... Tinha que ter um posicionamento, né? Um ótimo recado para o mundo. Você é terrorista. Se assassinar, executar brasileiro, você não entra no nosso país. Se você entrar, você vai ser preso. Porque é isso que eu pedi para o Procurador-Geral da República. Que entre em contato com a Embaixada de Israel, eles forneçam, dentro do possível, toda a identificação dos integrantes do grupo Hamas e alerta máximo em aeroporto, o Exército em nível aéreo, marítimo e terrestre, o Exército também ter. Porque como que vai autorizar entrar integrantes do grupo Hamas? Eu não estou falando de palestino. Como que você vai autorizar no Brasil esse tipo de pessoa entrar aqui? Tem que ter algum tipo de controle, né? E qual que está sendo? Assim, até agora eu não vi. Ninguém falou nada. Não. É por isso que eu entrei, tanto na Procuradoria-Geral, no Ministério da Justiça, na Procuradoria Eleitoral. Sugestões. Cadê? O que está realmente sendo feito? Teve uma representação também contra o Guilherme Boulos, um político aqui do estado de São Paulo. Com certeza. Para mim, quebra de decoro parlamentar ele nesses comentários dele, que inclusive fez lá que era secretário de saúde, né? Sim. De descendência judeu, sair. Porque eu penso assim, o político, ele é eleito por quem? Pelo povo. Pelo povo. Ele exerce o poder dele em nome
do povo. Uhum. A partir do momento que um político ele vibra ou se omite intencionalmente para não defender quem assassinou cidadãos brasileiros lá fora do país, ele tem dignidade para ser um deputado federal ou estadual? É uma atitude imbecil, né? Uma atitude completamente fora dos parâmetros, vamos dizer, de humanidade, né? Sim, para mim, Eudes, a grosso modo, isso aí foi um crime contra a humanidade, o que fizeram em Israel. Uhum. A gente já divulgou, assim, olha o que fizeram com crianças. Sim. Isso não justifica nem explica, Eudes. Não tem nada que possa Não tem falar. nada que possa justificar, Nem explicar. né? Doutor, nós temos um pequeno tempo aqui no programa, mas nós vamos convidá-lo mais vezes para conversar. E desde já eu queria parabenizá-lo por essa iniciativa. A iniciativa de estar ajudando, né, assim, a sociedade como um todo a se posicionar nessas questões, que nós, brasileiros, somos um povo pacífico, né? A gente costuma até ficar sem saber ao que tipo de reação a gente deva ter diante de uma situação dessa. Mas como a gente vê o doutor com toda a experiência que tem, manifestando, procurando a justiça e procurando meios de manifestar junto à sociedade, junto aos políticos, nossos representantes, isso nos traz, para mim, particularmente, traz muita alegria e também abre a minha mente nesse sentido. E é muito bom que o senhor tenha feito dessa forma para ver se nós vamos dar um chacoalhão aí nas autoridades, né? Com certeza, Eudes. O objetivo de tudo é que o brasileiro entenda o que é ser patriota. Enquanto todo cidadão brasileiro não for patriota, nós não vamos ter unidade no país. Estados Unidos pode ter Biden, Trump, mexe com um americano. Não mistura a questão de nacionalismo, patriotismo. É isso que eu queria que a população entendesse. Não tem nada a ver com ideologia política. Você defender a tua nação, seu território, seu amor à tua pátria, ter orgulho de ser brasileiro, não misture com ideologia política. O dia que nós formos uma peça única, todo brasileiro patriota, aí eu acredito que começam as mudanças no país. É uma simples observação minha. Entendeu? Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Dr. Jerônimo Ruiz do Amaral, Andrade do Amaral, né? Andrade do Amaral. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer ter o senhor por aqui. E sempre que possível, se a gente tiver alguma questão assim nesse sentido, nós vamos entrar em contato. Valeu pela sua participação. Obrigado, Eudes. Mais uma vez, e sempre que tiver, se eu puder contribuir com alguma coisa, estarei sempre à disposição. Estando por prudente, né? Estando por aqui, né? Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mix.